A nossa casa se comunica com a gente. E aí, quem não entende de Feng Shui ou não entende de energias e me ouve falar isso, provavelmente pensa, ih, isso aí tá doida, né? O que essa guria tá falando? Até essas pessoas, mesmo quem quer aprender, mas ainda não entende, já entende muito ou pouco de Feng Shui e me ouve falando, a nossa casa se comunica com a gente, às vezes essas pessoas também podem não entender exatamente como que a nossa casa se comunica com a gente. Porque pensa comigo, racionalmente falando, né? A nossa casa, ela não fala com a gente. Igual eu tô falando aqui com você, eu nunca ouvi. Eu, particularmente, nunca ouvi a minha casa falando. Eu nunca ouvi a minha casa falando comigo, mas a minha casa se comunica comigo. A nossa casa, ela fala com a gente, só que a primeira coisa que a gente entender é que a fala, ela não é a única forma da gente se comunicar. A fala, ela é uma comunicação verbal. Então, por exemplo, se eu fizer assim, ó, ou se eu fizer assim, ó, eu tô me comunicando com você, você entende o que eu tô querendo te falar, né? Eu não tô falando nada, mas você entende. Essa é uma comunicação não verbal. Quando a gente fala e sai uma voz da nossa boca, isso é uma comunicação verbal. Agora, existem outras formas da gente se comunicar. A nossa casa, ela se comunica com a gente. Ela se comunica com a gente da mesma maneira que o nosso corpo se comunica com a gente. Então, vamos pensar aqui, ó. Se você tem uma inflamação no teu estômago, um órgão que fica dentro do seu corpo, teu estômago. Você não vai ouvir uma voz lá do além ou uma voz de dentro de você falando assim, ó, oh, você tá com inflamação no estômago. Não é assim que você vai ouvir. Não é assim que seu corpo vai te comunicar que existe alguma coisa errada. Só que o teu corpo vai sim encontrar uma forma de te comunicar isso. Por quê? Se ele não comunicar, esse problema, essa inflamação, ela vai se agravar. E ela se agravando, isso pode vir a se tornar uma doença, isso pode levar a pessoa à morte. Então, o nosso corpo, ele dá um jeito de comunicar a gente de que, oh, existe uma inflamação aqui. Só que não assim, verbalmente falando. Então, como é que o nosso corpo se comunica com a gente? Que a gente está com uma inflamação no estômago? Através dos sintomas. Uma febre, dores que a gente sente, né? São sintomas que demonstram que existe alguma coisa errada. E aí a gente começa a ir atrás, entender esses sintomas, ler esses sintomas, para chegar na raiz, no problema real que aquele sintoma está demonstrando. Então, esses sintomas que a gente sente, a febre, as dores, eles não são uma doença. Eles são o nosso corpo comunicando para a gente de que o nosso corpo está doente. Então, vamos pensar o seguinte, o que é uma doença? Uma doença é um desequilíbrio, é o excesso, aqui falando da inflamação do estômago, né? Ou é o excesso de alguma coisa que você comeu e gerou essa inflamação, ou é a falta de alguma coisa que você não comeu, que enfraqueceu o teu estômago e gerou essa inflamação. Ou seja, mesmo que seja um excesso ou uma falta, é um desequilíbrio, uma desarmonia que gerou uma doença. E aí, para te comunicar, o teu corpo ele emite, né, esses sintomas, a febre, a dor, para você prestar atenção. Opa, tem um desequilíbrio dentro do meu corpo e eu vou ter que equilibrar ele para curar essa doença. E a nossa casa é a mesmíssima coisa. Ela se comunica com a gente da mesma maneira. Ela mostra sintomas para sinalizar de que ela está doente, ou seja, de que ela está desequilibrada, desarmonizada, com as energias desarmonizadas. Primeiro de tudo, né? Falei que a nossa casa ela se comunica com a gente da mesma maneira como o nosso corpo, através dos sintomas, para mostrar que existe um desequilíbrio energético, que alguma coisa ele está desequilibrada, isso gera desarmonia e deixa uma casa que a gente chama de casa doente. Então, o que acontece? O teu corpo, ele não te sinaliza por acaso, só para te deixar ciente, né? Ô, fulana, você tá com uma inflamação... Tô passando aqui só para te avisar que você tá com uma inflamação no estômago, tá? Não é assim que funciona. Ele te sinaliza por quê? Para você curar isso, porque precisa ser curado. Então, o que acontece? A nossa casa, ela também nos sinaliza, não é só para te deixar ciente que você tem um problema financeiro aqui, tá? Não, é um sinal para você saber que aquilo tem que ser resolvido. Eu chamei a Roseli.
e ela me falou que estava tendo muitas brigas, muitos problemas familiares dentro de casa, ou seja, um desequilíbrio, né? Um excesso de brigas. Então, o que que acontece? E eu perguntei para ela, né, Roseli, por que que você ainda... Ela disse que já me acompanha faz mais de um ano aqui nas redes sociais, só que até agora ela não conseguiu ainda caminhar na harmonização dela. E eu perguntei, Roseli, o que que tá te impedindo de caminhar na tua harmonização? E aí ela falou, ah, Bruna, são as brigas, as discussões que tem aqui dentro de casa. E aí, o que que acontece? Tem uma frase que eu falo muito para vocês aqui, que é: o problema é a solução. O que que acontece? As brigas, as discussões, elas são o sintoma que está mostrando que a tua casa está desequilibrada. Então, por mais que elas te atrapalhem, claro, né, não te ajudem a ter uma casa harmonizada, você tem que entender que elas são um sintoma de mostrar que existe um desequilíbrio na harmonia familiar dentro de casa. Então, o que que acontece? Se você ficar esperando, depois que acabar as brigas, depois que acabar as discussões, eu vou harmonizar minha casa, não faz sentido nenhum, porque enquanto você não harmonizar a sua casa, não equilibrar essas energias, vai continuar tendo as brigas e as discussões, porque está desequilibrada essa energia. É igual a gente falar assim, eu quero emagrecer. Mas depois que eu emagrecer, eu vou parar de comer chocolate. Depois que eu emagrecer, eu vou começar a fazer dieta. Não faz sentido. Eu preciso perder um pouco mais de peso para eu fazer exercício. Porque se eu faço exercício agora, eu me sinto muito cansada. Não faz sentido. É justamente porque você quer emagrecer que você tem que fazer o exercício. Porque você tem que parar de comer o chocolate. E é justamente porque você quer ter mais saúde, mais prosperidade financeira, mais harmonia familiar, que você precisa harmonizar a sua casa, né? Por mais óbvio que seja isso quando a gente explica, algumas pessoas realmente são paralisadas justamente por esse desequilíbrio. Eu não tenho dinheiro para harmonizar minha casa. Pô, você que não pode deixar para depois de harmonizar a tua casa, né? Então, por mais óbvio que seja, cuidado para você não cair nisso, tá? De você ficar postergando aí durante 6 meses, 1 ano, de harmonizar a tua casa, sendo que esse desequilíbrio é, na verdade, o sintoma que está demonstrando que a sua casa está hoje doente e precisa ser curada.